Então, eu quero passar a palavra a Keila Valadão. Keila, muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente no canal Restaurante, por dividir esse seu conhecimento imenso, essa sua experiência com as cozinhas profissionais. E depois da sua apresentação, então, a gente faz as nossas interações. Seja muito, muito bem-vinda ao canal Restaurante. Keila, é com você. Eu que agradeço aí a possibilidade de estar fazendo essa masterclass. Agradeço também todas as pessoas que estão aqui assistindo essa aula. Hoje nós vamos falar sobre check-in de infraestrutura das cozinhas profissionais. Eu quero falar antes disso um pouco sobre a minha experiência na área. Estou na área há 16 anos, cerca de 16 anos. Comecei esse meu trabalho, esse meu amor pela gastronomia ainda na faculdade. Depois que eu me formei, eu trabalhei em escritórios especializados, trabalhei numa multinacional de serviços de alimentação e hoje estou empreendendo com a Arquidakota. Tá, então é interessante colocar que eu vou descrever aqui o que a legislação pede e o que é cada desses itens na prática, tá? Bom, o primeiro item que nós vamos falar é sobre o dimensionamento. Então, vamos falar aqui sobre o que a legislação sanitária fala sobre o dimensionamento. Ele pede que as instalações, né, o dimensionamento das instalações sejam compatíveis aí com todas as operações, que também deve existir uma separação entre diferentes atividades, isso por meios físicos ou por meios eficazes, né, de forma a evitar contaminação cruzada. A legislação, ela coloca esse item, mas não existe nada na legislação que nos descreva como dimensionar uma cozinha. E isso é o primeiro papel, a primeira coisa, na verdade, que nós fazemos ao fazer um projeto, fazer o dimensionamento. Ele é uma orientação para o projeto. Então, para fazer esse dimensionamento, é importante levantar dados, né? Então, número de refeições é um dado muito importante para a gente fazer esse dimensionamento. Então, quero entender se eu tenho quantas refeições por turno e quantas refeições no dia inteiro, para fazer dimensionamentos aí, tanto para a cozinha como para o salão, como tanto para as áreas também de cocção, armazenamento. E é importante entender também o horário de funcionamento, né? Se vai ter o café da manhã, ele é 1 hora, o almoço ele vai acontecer em 3 horas, porque ajuda também a gente a dimensionar as áreas. Cardápio versus modelo de negócio. Então, entender, saber o que tem no cardápio e qual vai ser o modelo de negócio. Por exemplo, é uma pizzaria, é um restaurante japonês, é um autosserviço, é um restaurante numa indústria. Entender qual é o perfil, qual que é o modelo desse negócio, também ajuda nesse dimensionamento. Outro item também muito importante é a logística de recebimento. A logística de recebimento, ela determina qual é o tamanho do armazenamento. Quando a gente pensa num projeto de cozinha, e aqui eu vou abordar muito mais a cozinha do que o salão, é interessante que muita gente fala, o restaurante industrial ele é maior, um comercial ele é mais compacto, mas ele é ele reflete, né, a forma também como é feita essa logística. Por quê? Porque a logística de recebimentos, dependendo de como eu recebo, quantas vezes eu recebo isso por semana, qual o tempo de recebimento, vai me dizer o tamanho desse restaurante. Então, por exemplo, se você, em 100%, normalmente, de um restaurante, 25% disso é só para o armazenamento. Então, quando a gente consegue reduzir esse armazenamento, a gente consegue também reduzir a área desse restaurante. Então, aqui eu trouxe uma tabela da qual eu faço os meus dimensionamentos, só para mostrar para vocês. Eu estou fazendo aqui um estudo de um restaurante que tem um total de refeições, de 100 refeições dia, tá? Então,
no caso do cálculo do armazenamento, a gente faz ele por dia. Então, a gente vai saber qual é o tipo de insumo, o per capita, né, que precisa, né, para cada tipo de insumo. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Cada local, isso é feito específico para cada restaurante, para cada modelo de negócio. E aqui eu trouxe para elucidar como que é um recebimento, por exemplo, de uma carne que eu tenho 310 gramas por pessoa. Em um dia, eu tenho aqui 31 quilos, mas se eu receber isso ou em 15 ou uma semana, eu aumento para 217 ou aqui em uns 15 dias, 465 quilos. Né? Então, isso quer dizer que eu vou precisar de mais área para fazer esse armazenamento, mais equipamento também. Então, quanto mais reduz esse armazenamento, na verdade, essa logística de recebimento, eu consigo diminuir também a área de armazenamento para esses produtos, tá? Então, aqui eu trouxe 2 livros. Hoje em dia, infelizmente, o Antônio Romão, ele não tem mais tiragem do livro, mas eu utilizo ele bastante para fazer esse dimensionamento. E também tem um livro aqui da Helena Maria, que é Planejamento Físico Funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Vocês conseguem comprá-lo na Amazon mesmo. Em que discorre sobre esse dimensionamento, né? Então, eles trazem aí coeficientes para dimensionamento da cozinha industrial, da cozinha profissional, em qual quem tem aí interesse sobre o assunto pode também comprar e entrar nesse assunto e descobrir um pouco mais como se dimensiona aí uma cozinha. Então, aqui o segundo item, nós vamos falar sobre os fluxos. O que a legislação fala? Ela fala que a edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento em todas as etapas de preparação dos alimentos, de forma aí a facilitar as operações de manutenção, limpeza e desinfecção. Mas o que é isso na prática, né? Quais são esses fluxos? Então, assim, é importante lembrar que a gente tem que, não só o alimento, mas a gente também, o alimento ele é importante. Muitas vezes a gente é consumidor, a gente pensa que o alimento está ali no salão, mas é a última etapa desse alimento, né? Quando a gente pensa em todo o restaurante. Então, a primeira etapa é esse recebimento do fornecedor. Então, ele tem uma área de recebimento, então, um fluxo sequente, né, linear aí, ir para a área de armazenamento, tanto seco como refrigerado, depois para uma área de pré-preparo ou preparos, e depois vai para uma área de cocção para assim chegar no salão, no refeitório, tá? Mas também é importante a gente visualizar como será feita essa produção versus funcionários. Como que vai acontecer o fluxo das pessoas dentro do ambiente? Né? Se eu vou fazer por exemplo, numa área de carnes, como que o funcionário, como que é o processo dentro da área de carne para que eu consiga fazer um fluxo linear sem contaminação. Outro fluxo também importante é o lixo, né? Além de ter uma área, um tratamento de lixo, é importante a gente pensar que dentro da cozinha a gente tem produção de lixo em todas as áreas, desde o recebimento até a cocção. Então, normalmente nós temos aí 2 áreas de higienização, mas também temos que pensar como que vai sair o lixo de forma que não contamine o alimento dentro dessa área, dentro das áreas, né? E também pensar nesse retorno dos utensílios. Por exemplo, dentro da cozinha, nós temos a área de higienização de panelas. Dentro dessa área, eu lavo todos os utensílios utilizados para a produção. Né? Então, eu tenho que pensar como que ele chega até essa área de uma forma que não tenha tanto fluxo cruzado das operações, e como também ele volta limpo para a produção novamente. Da mesma forma, a gente tem que pensar em higienização dos utensílios de mesa. Prato, talheres, copo, como ele volta, né? Então, normalmente se faz guichê para essa devolução, tem lugares que tem esteira, enfim. O importante é que a gente não deixe
esse resíduo, ele voltar pela cozinha para uma área que está tendo uma produção, né? E lembrando que, principalmente dentro do salão, esse resto ingesta, como se chama, esse resto que fica no prato, né? Ele é o mais contaminante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse fluxo, determinar muito bem esse fluxo. E outra coisa que é importante também é pensar que a higienização, por exemplo, essa higienização de utensílios tenha também uma porta para o lado externo, pensar o projeto de forma que ele fique mais próximo à área externa, em que você tem uma porta que o lixo saia por ali e não passe por nenhuma área dentro da cozinha, né? Porque aí você pode causar uma contaminação. Aqui trazendo também um pouco sobre percursos e essa setorização por cores aqui, eu venho trazendo 3 formas de fluxo aqui para organizar uma cozinha. Ele pode ter um fluxo linear, tá? Então, ele tem um processo em que chegou, por exemplo, aqui é uma área de hortifruti, então chegou, eu vejo o que está já não está boa a folha, por exemplo, se for uma salada, já faço a retirada, tiro, depois ele vai para uma desinfecção, depois vai cortar, depois ele vai servir. Então, pensar nesse fluxo, mas eu posso fazer esse trabalho de forma linear, eu posso também fazer esse fluxo de forma paralela e também de forma perpendicular. Mesmo assim, fazendo um trajeto do produto e do profissional sem fazer contaminação, sem ter contaminação. Aqui também eu trouxe essa setorização de cores para indicar. Muitas vezes, dependendo do tamanho do restaurante, faz áreas separadas para cada pré-preparo, por exemplo. Você pode fazer uma área de pré-preparo de carne, outra de hortifruti, outra de sobremesa. Então, esse centro de trabalhos pode ser fechado, então pode ter a parede de cima e embaixo, mas também pode ter centro de trabalhos abertos, onde eu posso ter paredes baixas, ou eu posso não ter nenhuma parede, mas eu coloco mesas específicas para fazer aquele tipo de trabalho. Ah, mas, Keila, a minha cozinha é muito pequena. Eu não tenho como colocar mesa para salada, mesa para carne. Então, assim se usa o procedimento operacional, em que você estipula tempos, né, de preparo para cada coisa, do menos para o mais contaminante, que no caso é a carne. Então, eu tenho um horário para fazer o hortifruti, um horário para fazer a sobremesa, um horário para fazer o pré-preparo da carne. Só que todas as vezes que eu termino uma operação, eu preciso lavar para começar a outra, né? Para isso não acontecer a contaminação. É possível ter uma área assim? É possível, mas precisa ter um procedimento operacional mais rígido para que não aconteça a contaminação. Aqui nós vamos falar sobre revestimento de piso, parede e forro. O que a legislação coloca? As instalações físicas, como piso, parede e forro, devem possuir revestimento impermeável, liso, lavável e de cores claras. Devem ser mantidos íntegros, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, bolor, descascamento, entre outros. E não devem transmitir contaminantes aos alimentos. Então, se você está numa estrutura em que percebe revestimentos, azulejos trincados, descascados, ele deve ser recomposto, né, para que não aconteça essa contaminação. No caso dos pisos, por exemplo, aqui eu venho trazendo 2 modelos, que é o porcelanato técnico e o piso monolítico. O porcelanato técnico, existem 2 formatos no mercado, esse retangular, que está aqui à minha esquerda, e um quadrado de 30 por 30, que é o maior formato que tem desses porcelanatos técnicos. Normalmente eu gosto de utilizar um maior, porque ele tem menos juntas, menos rejunte. Lembrando que o rejunte tem que ser em epóxi, também para não grudar, não colorar, não acumular sujeira. E também precisa ter um rodapé aí arredondado para que sujidades, sujeiras, enfim, não fiquem aí no canto da parede, tá? E também tem o piso monolítico, mais conhecido como MMA. Esse é um piso que não tem o rejunte.
Então, ele tem um tempo maior de manutenção, né? A manutenção dele é muito menor do que de um porcelanato técnico, tá? Voltando lá ao porcelanato técnico, é importante também frisar que, por exemplo, para áreas quentes, onde tem caldeirão, forno combinado, enfim, é interessante especificar o piso com espessura maior, e também que use argamassa específica para calor, porque senão esse piso ele dilata, então ele trinca e solta. Então esse é um ponto muito importante para fazer, na hora de fazer uma estrutura, pensar nisso para que não tenha problema na hora de implantar, né? E aí, voltando no monolítico, ele não tem rejunte, ele tem a manutenção dele é menor, ele tem uma durabilidade também maior. O custo-benefício no momento da implantação, no momento de fazer a obra, ele é maior, mas ao longo prazo ele é equivalente ao porcelanato técnico. Forro. Aqui eu trouxe dois forros, desculpa. Um forro de gesso acartonado com película de PVC é o que eu mais utilizo nos meus projetos, é o que eu mais indico para colocar, porque ele não é abrasivo, então no momento de que tenha se tiver algum incêndio, ele não propaga com facilidade, e tem o forro modular de PVC. Pode ser utilizado também. Eu não indico muito porque, pela minha experiência, quando vai passando o tempo, como a cozinha ela é muito quente, ele vai embarrigando. E normalmente eu gosto de utilizar o forro modular para fazer manutenção, porque normalmente entre o forro e a laje, tem muitas instalações que passam por ali. Então, quando ele é modular, facilita essa manutenção do espaço, né, das instalações. Então, normalmente eu indico modular. No caso da parede, então pode ser colocado. Voltando lá no forro, desculpa, gente, eu esqueci de uma coisa. Keila, o meu forro, eu não tenho forro na minha cozinha. Minha cozinha não tem o pé direito muito baixo, eu vou ter que colocar as instalações aparentes. O que eu faço? Então, faz uma pintura aí eletrostáticas. A mesma coisa também é indicado para parede. Se você quiser pintar, a pintura indicada é a pintura em epóxi. Bom, mas ela é muito compatível em relação a preço com o azulejo porcelânico, tá? Que é também utilizado. O que eu indico? Na hora de utilizar um azulejo maior, para também ter menos rejunte. E também o rejunte da parede deve ser em epóxi. Aí outra possibilidade de utilização na parede é o aço inox, e o outro é o Decton, que é uma pedra industrializada. Bom, não indico a Decton para todas as situações, tá, gente? Eu indico muito mais para um alto padrão, porque e quando a cozinha ela estiver na frente do cliente, porque ela traz um design que o aço inox não traz, o azulejo não traz, tá? Mas é uma pedra muito cara, então é utilizada em pouquíssimas situações. Portas e janelas. O que a legislação preconiza? Que as portas e janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes, e as portas nas áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. As aberturas externas, tanto da área de armazenamento, de toda a cozinha, até também do sistema de exaustão, deve ter telas milimétricas, né, para impedir o acesso aí de vetores e pragas, né? E essas telas têm que ser removíveis. Agora, gente, quando eu falo das portas, eu falo das portas dentro da cozinha, tá? Na porta do salão, você pode colocar outras possibilidades. Aqui dentro da cozinha, por exemplo, eu indico a porta em alumínio, normalmente com pintura eletrostática branca, branquinho, mais fácil de cor clara, né? Então, mais fácil de limpar, de manter limpo. Então, tem a possibilidade em veneziana ou essa com
com esse vitrô, né, para você ver dentro da área. Aqui eu também venho trazendo a possibilidade de colocar esse rodinho nas portas de entrada. Eu trouxe aqui, infelizmente, eu só achei um detalhe com porta de madeira. Eu não indico porta de madeira para dentro da cozinha. Lá no salão da entrada pode utilizar sem problema nenhum, mas dentro da área de operação, dentro de uma cozinha, não é indicado. É um material poroso e como a cozinha você lava com muita frequência, não é um material que resiste também. Então, mas esse rodinho que eu trouxe aqui é para mostrar assim, que é legal de colocar para a questão de impedir vetores e pragas na porta de entrada, na porta de armazenamento, para que os vetores não entrem aí por debaixo da porta. Outra porta utilizada também é essa porta em ABS, a porta que a gente chama vai e vem. Ela é uma porta que dá muita praticidade dentro da cozinha, porque pode estar um colaborador com um carrinho, conseguir empurrar a porta com o próprio carrinho, ou ele está com alguma coisa na mão, ele empurra com o ombro. Então, isso facilita muito a utilização dentro da cozinha, tendo essa porta. As janelas. Normalmente, eu indico janelas de correr. Keila, mas o lugar que eu aluguei, ele tem uma janela pivotante, não tem problema. Mas na hora de você colocar a tela milimétrica, você vai ter que criar um caixilho em volta, isso vai ter um custo mais alto, né? Para que você consiga abrir essa janela. Então, se você está fazendo um projeto desde o início, do zero, você pode colocar indico colocar uma janela de correr. É algo que já existe, então tem que pensar nessa solução de um caixilho passando pela fachada aí, de forma que não atrapalhe a abertura da janela. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe até um outro modelo, que é bem mais simples do que esse, né? A forma construtiva é bem mais simples, bem mais barata também, e que tem os fechinhos aqui também, tem os fechinhos, em que você consegue tirar essa tela, lavar, ou mesmo recompor, porque como é uma tela que fica do lado externo, pega sol, chuva, intempéries, enfim, ela acaba estragando com o tempo, então você precisa repor e ter essa facilidade, tá? Eu esqueci de falar, a janela também eu indico de alumínio. Nada dentro da cozinha é indicado colocar madeira, tá? Madeira, MDF, enfim. Instalações elétricas. O que a legislação fala? As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras, de tal forma a permitir a higienização dos ambientes. Então, assim, quando você faz uma cozinha, eu preciso passar uma instalação e passar ela externa, é possível fazer isso, né? Ela tem que estar dentro do conduíte certinho, de forma que eu possa lavar e higienizar aquela estrutura. Mas o importante também nas instalações elétricas é a gente tomar cuidado qual tipo de tomada colocar em cada situação, né? Por exemplo, uma área de cocção para equipamentos de grande potência, de maiores potências, é indicado colocar a tomada industrial. Isso dá segurança para o colaborador, principalmente na hora de lavar o ambiente. Dentro das áreas de preparo, eu indico colocar a tomada com tampa, porque isso também traz uma segurança para o colaborador, porque ele pode jogar água na parede. E também é utilizado a tomada padrão brasileiro, sem a tampa, no caso, assim, para dentro de uma área administrativa, né, ou sala da nutricionista, ou dentro de um estoque em que tenha um estoquista, que é necessário ter um estoquista, então eu posso colocar esse tipo de tomada. Mas aonde tem produção, é com tampa ou é industrial. Instalações hidráulicas. As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo que permita seu fechamento. Quando a norma fala quando presentes, ela quer dizer o seguinte: o ralo ele tem que estar presente em toda a cozinha, porque se lava muita cozinha e precisa colocar grelhas de forma que você consiga dispersar essa água. Mas
Dentro dos armazenamentos, não é permitido colocar ralo. Então, por isso que ela coloca quando presentes, tá? As caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensão compatível ao volume de resíduos, devendo estar localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos, e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento. Bom, aqui, dentro da hidráulica, eu venho trazendo um pouco sobre água quente, água fria, que para dimensionar esse consumo, eu levo em consideração 25 litros por refeição, sendo que 70% de água fria e 30% de água quente, porque a água quente ela é utilizada mais nas áreas de higienização, de panela e de utensílios, tá? E para lavagem, ela tem que estar entre 55 e 65 graus Celsius e enxágue entre 80 e 90 graus Celsius, tá? É importante pensar nesse cano, principalmente para lugares que têm água quente, mas também equipamentos que soltam para esgoto, no caso de esgoto, no caso de um forno combinado, um caldeirão, uma máquina de lavar louça. Então, precisa pensar numa tubulação resistente a alta temperatura para não causar um problema também na hora de implantar esse restaurante, tá? Então, é interessante também ter uma boa pressão, né, uma pressão adequada aí para cada ponto de uso. Tem equipamentos que solicitam uma margem aí de pressão adequada para que o equipamento funcione bem. Usar aí torneiras de aço inox resistentes. A cozinha é um local bruto, principalmente na área de lavagem de panelas, e as torneiras muitas vezes não resistem, então tentar colocar uma de melhor qualidade e pensar aí, quando se faz um restaurante novo, em ter uma caixa d'água independente de outros usos. Esse é um item solicitado até por legislação, mas muitas vezes isso não é possível, né? Eu já vi situações em indústrias que não é possível ter uma caixa separada, mas se faz a higienização da caixa periodicamente, faz um laudo e está tudo bem. Aqui eu venho trazendo grelha, indicando, na verdade, que as grelhas sejam em aço inox. Tem aí, eu já vi lugares fazendo em PVC, mas eu não indico, elas não têm robustez para aguentar uma cozinha industrial, mas que na hora de pensar nessa grelha, pensar em duas coisas importantes. Que a grelha de cima, ela seja robusta e numa espessura boa do aço, para que ela não envergue, na hora que o funcionário... por exemplo, dentro de numa área de cocção, normalmente a gente coloca uma grelha na frente, né? Para facilitar ali, muitas vezes, algum equipamento que bascula, enfim, ou até a mesma lavagem da área. Mas, e aí, esse funcionário, se essa grade, ela é de um material muito fino, o que acontece? O funcionário, ele vai pisando e ela vai envergando. Só que o que acontece? Na hora que ela enverga, isso causa acidente de trabalho, porque ela fica alta e esse cara que está, o colaborador, né, que está ali cozinhando, ele acaba tropeçando nela. E outro item muito importante é o cesto aí, coletor, que é esse aqui, ó, com uma telinha também milimétrica. Ele impede que os vetores entrem, mas mais do que isso, ela também coleta os alimentos que caem no chão na hora da lavagem, não deixando se cair na rede de esgoto e aí causando entupimento, né? E depois o funcionário que limpa, ele retira esse alimento, joga no lixo, enfim, para isso não entrar no esgoto. Outro ponto que a legislação colocou é a questão do dimensionamento da caixa, tanto de esgoto como de gordura, que a NBR 8160, que fala sobre o sistema predial de esgotos sanitários, né, execução e projeto, lá tem fórmulas para calcular uma caixa de gordura para restaurante. Só que muitas vezes acontece que dentro uma indústria, enfim, hoje eu tenho 500 funcionários, só que aí ela expande. Aí chega um momento, ela está fazendo 1000 refeições e começa a dar muito problema. Ou se redimensiona essa caixa de gordura,
Ou você também pode utilizar essa caixa de gordura inteligente aqui, que ela fica abaixo das cubas que tem gordura, então ela já faz ali a retirada da gordura antes de chegar lá na caixa de gordura fora da estrutura. É uma forma aí de minimizar esse problema. Então, quando a gente faz um check-in da estrutura, se alguém falar, olha, agora eu vou aumentar o número de produção, é importante também pensar não só na estrutura, a área, o equipamento e tal, mas também nas instalações elétricas e hidráulicas. A iluminação, o que a legislação preconiza? Que a iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação de alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas acidentais. Nesse último, sobre as quedas, isso acontecia e isso estava na norma, está ainda na norma, porque na época se utilizava muito dessas luminárias tubulares. Né? Então, normalmente a gente especifica uma luminária hermética, mas hoje a iluminação evoluiu para o LED. Então, não tem mais tanto essa questão de explodir, né? De explosão ou queda. Mas, mesmo assim, eu continuo especificando uma luminária hermética e que seja possível aí a retirada da tampa para lavar, higienizar, porque ela encrosta de gordura, sujeira, enfim. E aqui também eu venho colocando a iluminância conforme NBR 5413, que na área de armazenamento precisa de 200 lux, área de recebimento, preparos, cocção e higienização 750 lux, o administrativo 500 e sanitário 150 lux. Isso é importante para, no momento de dimensionar a quantidade de luminárias, a gente tenha aí sabe qual que é a iluminância para cada área. Bom, na ventilação, o que a legislação preconiza? Que ela deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, fumaça, pós, partícula em suspensão, condensação de vapores, entre outros, que possa comprometer aí a qualidade sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. É importante também pensar que essa ventilação ela possa acontecer de uma área limpa, né? Esse fluxo da ventilação saia de uma área limpa para uma área suja. Isso é fácil de ser analisado quando o projeto é do zero, mas pode ser também fácil de ser analisado quando é uma reforma, mas muitas vezes resolver o problema quando tem um fluxo ao contrário é mais complexo, tá? Então, para a gente ter uma ventilação natural ou artificial, enfim, o pé direito é interessante que tenha 3,60 e 4 metros para cozinhas de grande produção. Por que isso? Porque, você lembra que eu falei do entreforro, lá antes falando do forro? Porque quanto maior a cozinha, mais equipamentos, então o duto do sistema de exaustão também vai ser maior, vai precisar de tem ar-condicionado, tem climatização de áreas, ou insuflamento de ar, enfim. E precisa passar instalações nesse entreforro. Então, é interessante que o pé direito seja maior quando a gente está falando de cozinhas de grande produção. Entre 3 e 3,60 para as cozinhas de pequeno e médio porte, entre 2,40 e 3 metros para armazenamento, circulações e áreas administrativas. As aberturas nas paredes, as janelas, tem que ter equivalência aí entre 1/10 da área do piso. Essa é o que a legislação preconiza, mas eu normalmente utilizo 1/8 da área do piso, tá? Quando o ambiente for climatizado, que ele esteja entre 12 a 18 graus centígrados. E também pensar aí no insuflamento de ar, que é para garantir aí a renovação do ar e a manutenção da pressão positiva dentro da cozinha. Agora vamos falar sobre o sistema de exaustão.
Na verdade, a legislação sanitária não fala muito sobre o sistema de exaustão, mas ele tem uma norma específica, que é a NBR 14518, então, que estabelece aí princípios gerais, né, para projetos, instalações, operações e manutenção de sistemas de ventilação para cozinhas profissionais. Então, o ênfase dessa norma está na segurança contra incêndio e no controle ambiental. Então, vamos lá. O que aí é composto um sistema de exaustão, né? Ele tem o captor, que é a coifa, a rede de dutos, né? Tá aqui a rede de dutos, um damper para regulagem de vazão e também um damper corta-fogo. Então, é muito importante que nessa instalação tenha o damper, pois no momento de incêndio, ele fecha e não deixa o fogo passar. Exaustores, então, no caso aqui, a gente pode colocar um motor, ou eu chamo de sistema motor, mas é a mesma coisa, axial ou centrífugo. O importante é entender que o motor axial, ele é para, por exemplo, uma máquina de lavar louça que só tem vapor, não tem gordura. Quando tem gordura, não é interessante colocar o sistema axial. Vai para o sistema aí centrífugo, tá? E também pode ter um tratamento de ar. Esse tratamento de ar pode estar no final do sistema, mas ele também pode estar na própria coifa, como eu vou mostrar agora esses dois sistemas, tá? O wash-pool, em que tem a lavagem da água na própria coifa, e é interessante lembrar que para a instalação dessa coifa é necessário ter água e esgoto para fazer a instalação correta, e também tem a coifa UVF, que é ultravioleta, que tem as luzes ultravioletas, que aí ajuda aí a reduzir a gordura aí nesses dutos e também reduzir os odores aí que a comida faz, né? E por último aqui, vamos falar sobre os equipamentos. O que a legislação sanitária fala? A dimensão dos equipamentos deve ter relação direta com o número de refeições, o padrão de cardápio e o sistema de distribuição. Você lembra que a gente falou do dimensionamento lá em cima? Quando a gente fala da estrutura, a gente precisa fazer esse dimensionamento, mas para o equipamento também. Então, a gente dimensiona tanto a estrutura como o equipamento. Quantos fogões precisam? Isso depende, está totalmente direto com o número de refeições, com o padrão de cardápio, tá? E o sistema que é de distribuição. É um autosserviço? É um à la carte? Devem ser localizados no espaço de trabalho, obedecendo o fluxo operacional. Aquele fluxo que eu mostrei para vocês lá em cima, né? Então, pode ter um fluxo linear, um fluxo paralelo ou perpendicular. Devem possuir dispositivos de proteção e segurança de modo a minimizar ruídos e prevenção de incêndios. Bom, então tem que atender as NRs 12, 13 para os equipamentos, tá? Então, aqui para os equipamentos, para a gente finalizar, eu também venho colocando aqui sobre a racionalização de gestos, para a gente pensar um pouco também, na hora de pensar os equipamentos, sobre a questão da ergonomia, como esse trabalhador, esse colaborador, ele utiliza esse espaço, o que vai ser melhor para ele, né? E também pensando nessa diminuição de esforços. Além disso, é importante também pensar nas dimensões dos corredores, o que tem para cada... Olha, aqui eu tenho uma pessoa trabalhando, eu tenho duas pessoas trabalhando, vai passar um carrinho, então a gente pensa aí entre corredores de 1,35 até 1,50, pensar nessas alturas, na profundidade da cuba, ou muitas vezes pensar assim, olha, eu vou ter uma máquina de café, eu tenho uma bancada que é 90 centímetros, isso não está alto para colocar uma água lá em cima? Será que eu não preciso colocar uma mesa mais baixa para conseguir para o colaborador, que muitas vezes é mulher e é baixinha, porque a gente não tem também tantas pessoas altas, então conseguir colocar de uma forma segura essa água, né? Ou muitas vezes retirar. E outro item que eu também coloco aqui é a questão da acessibilidade, que é a única coisa que eu trouxe aqui para o salão. Mas também é importante pensar no caso do guichê de devolução, no caso de autosserviço, onde a pessoa devolve a própria bandeja, de forma a dar autonomia para quem é portador de necessidades especiais. E aí, no caso aqui, eu trouxe um desenho onde é o passa-prato, em que deve estar entre 75 a 85 centímetros de altura, para dar autonomia para esse usuário, para o cliente, enfim. Então, gente, é isso. Eu agradeço a todos.
Siga a gente nas redes sociais, Arc Dakota. Meu contato está aqui, meu telefone. Caso queira entrar em contato, fiquem à disposição. Adoro conversar sobre o assunto. Fico à disposição, gente. Muito obrigada. Keila Valadão, que maravilha você nos colocar essas coisas tão importantes para todo mundo, não é? E vamos então para a nossa parte de interação. Mas antes da interação, agradecendo o teu trabalho, deixando a Keila dar uma descansadinha na voz, que eu já fiz. Eu queria passar aqui uma lista de inscritos que o Sérgio me passou e que são pessoas que estão com a gente nesse momento, né? Então, a gente vai fazer essa masterclass um pouquinho diferente das outras. Nas outras, eu sempre ficava lendo aqui no chat, algumas pessoas não se colocavam. Agora, aqui eu estou com a lista das inscrições. Então, queria agradecer muito a presença da Adriana Souza Casqueiro, da Aline Cássia de Andrade Saião, da Vilma Gabriel de Andrade, do Dino Galize, Eloneide dos Santos Silva, Diego Aristides Félix de Oliveira, Altina Maria Isidoro Valadão, Andréa Campos, Michele Faria, Rayane Carvalho Reinoso, Joane Gomes, Roberta Manuela, Samarone Lins Lessa, Luzia, não botou o sobrenome, Lília Angulo de Almeida, o Arthur, que também não colocou o sobrenome, obrigado, gente, Mariana Maria das Virgens, Palmira Lima Freire, Mariana Ferreira Nascimento, Janaína Basile, Márcia Cirino dos Santos, Emerson Garcia Benedito, Tamara Godoy, Vitória Guimarães, Denise Nunes da Silva, Cássia Iotti, Cecília Silveira, Fábio Oliveira, Marcela Cândido Sudri, João Paulo Fernandes de Oliveira Campos, eu também sou Campos, tá, João Paulo? Humberto de Campos Goulart, Andréa Santos, Renata Taranto, Leandra Marton e Daisy de Moraes Machado. Gente, muito obrigado por estarem com a gente, muito obrigado por aproveitar o compartilhamento da Keila aqui com a gente. Também é importante dizer, antes da gente começar a interação, e já começando a interação, porque ela vai estar aqui nas perguntas que nos colocaram no chat, lembrar que a Foresp está presente em mais uma importante masterclass do Canal Restaurante. Ótimo evento a todos. Obrigado ao pessoal do Foresp. Vamos lá, então. A Aline Saião deu boa tarde. Depois, os senhores, o Sindicato de Osasco e Alphaville, também, ó, os senhores, cumprimento a todos presentes na masterclass do Canal Restaurante, trazendo mais conteúdo de qualidade. E aí, o Sérgio nos esclarece que quem desejasse, né, já podia baixar o PowerPoint, o que já fizeram, não é? Quem estava assistindo lá pelo LinkedIn tem a possibilidade de pegar essa apresentação da Keila pelo e-mail, né? Então, quem está no LinkedIn e não viu essa interação do Sérgio, pode fazer o pedido ao Canal Restaurante pelo e-mail, que vai ter o direito e vai receber a apresentação. A transmissão de hoje também tem parceria do Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo. A Aline Araújo Queiroz colocou aqui, sugestão de livro, Cozinhas Profissionais, da Renata Zambon Monteiro, 4ª edição 2022. Obrigado, Aline. Adriana Carla, e aí começa a interação, Keila, pergunta o seguinte, você estava falando bem no começo da apresentação em área de recebimento. E ela pergunta, então, você tem uma recomendação ideal para uma área de recebimento? Eu acho que na apresentação ficou claro, mas não custa repetir, não é, Keila? A área de recebimento ela é importante porque ali acontece a pesagem, né, dos insumos recebidos. A área específica, no caso de dimensionamento para isso, ela depende do número de refeições. Então, não existe um número fixo, né, para isso, mas tem que pensar sempre numa bancada com cuba, numa bancada também para higienização de mãos, pallets para condicionar esse alimento enquanto espera para ir para o armazenamento. Acho que é isso. Maravilha. O Ronaldo Rodrigues nos pergunta o seguinte, a questão do lixo. O que fazer quando eu não tenho espaço? Refrigerar pode ser uma saída prática para depois descartar? Tem muita gente que não tem espaço, Keila. Ou pelo menos não planejou o espaço, né? Então, é que, na verdade, é importante sim ter um espaço climatizado para o lixo, principalmente orgânico, tá?
Quando você não tem muito espaço, o que é recomendado é tirar esse lixo todos os dias, né? Então, não sei como que é, também isso depende de área, do local onde está, mas quando você tiver uma área em conseguir colocar uma câmara frigorífica para o lixo, principalmente quando você tem uma retirada que demora, né? Então é importante sim pensar nesse espaço, tá? Mas para redução de espaço, assim, eu acho que se é possível retirar todos os dias, você não precisa condicionar, não tá com lixo no espaço, entendeu? O Harley Cardoso pergunta assim, vamos ver se eu consigo interpretar a pergunta dele. Num fluxo de preparos linear, o ideal é que a cuba fique na ponta da bancada para ter mais área restante para a produção? Como é que você planeja isso, Keila? Não necessariamente. Por exemplo, vou colocar um exemplo até que eu coloquei aqui sobre a área de hortifruti, tá? Antes da cuba, antes de eu sanitizar, eu colocar isso em cloro, né, para deixar 15 minutos lá, depois higienizar de novo, fazer todo esse processo para sanitizar a salada, eu preciso tirar ou descascar. Então, não necessariamente. Você pode ter um espaço livre para fazer descascar e depois você lavar, tá? Então, não necessariamente ela precisa estar na ponta. Isso depende muito do espaço, depende muito do projeto, tá? Ok, Lá, olha que coisa interessante. Eu estou observando aqui as perguntas e como as pessoas estão preocupadas com esta questão prática. Olha a pergunta do Ronaldo. Como pode ser a melhor solução para a ilha de cocção em sua ordem? Exemplo, grelha, chapa, banho-maria. Ou tem outra forma de deixar a linha produtiva para ganhar tempo? Está todo mundo interessado. Então, isso é uma coisa muito interessante. O arquiteto, ele trabalha com muitos profissionais. Quando essa disposição, muitas vezes eu faço uma parceria com gastrônomos para a gente entender o que é melhor para ele que vai trabalhar ali, entendeu? Sempre tentando entender como colaborador, porque tem gente que gosta da chapa na esquerda, na direita, do lado do fogão. Eu já vi inúmeras disposições e não existe uma regra fixa para isso, tá? Eu acho que é sempre interessante o profissional, o arquiteto, entender um pouco da operação, entrar um pouco dentro dessa operação, ouvir de quem opera, que aí ela vai conseguir, esse arquiteto vai conseguir desenhar algo que vai atender a esse gastrônomo, a esse cozinheiro. Agora o pessoal começou a perguntar sobre marcas aqui. O Harley Cardoso, eu confesso que eu ouvi você falando de tela, vamos ver se você vai lembrar do ponto onde você falou. A tela pode ser TikTok com botões? Eu não tenho experiência para saber sobre isso. Pode, sim. Pode ter aquele fechinho, pode ser o TikTok. Aquele que, acho que o que ele está falando é aquele que tem tipo um imã. Se for isso que eu estou imaginando. Pode também. Como ele não especificou. E aí ele pergunta, e sobre as grelhas, tem indicação de marca, modelo? Olha, modelo, não. Eu não gosto muito de falar de marca, assim, porque existem várias no mercado que atendem, tá? Mas o importante é que ela seja em aço inox e que ela seja resistente e tenha um cestinho coletor. Perfeito. A Aline Araújo Queiroz pergunta assim, por gentileza, explique melhor em relação à função do ralo sanfonado e exemplo dele, por favor. O ralo sifonado, na verdade, é para não voltar o cheiro, né? Ele tem uma água, permanece uma água, e é para não voltar o cheiro e também para coibir esses vetores. É por isso que a legislação indica esse tipo de ralo. Ele Eu falei errado. É sinfonado e não sifonado. Sinfonado, perfeito. Que é sifão, né? A origem é a palavra sifão, perfeito. Acho que sim, acredito que sim. Estou querendo entender o português aqui. Aline Saião
pergunta assim, ó, então não temos nada na legislação que fale que a lâmpada de LED não precisa ter proteção, mas seria importante indicar que ela seja instalada com a proteção, certo? Que é o que você faz, né, Keila? Sou muito questionada quanto a isso. Eu indico sempre a hermética, pela facilidade de limpeza, porque se você compra hoje uma LED em que ela não tem uma tampa que retire essa tampa, né? Isso você teria que tirar a luminária para limpar. Então, quando você tem uma lâmpada hermética em que você tem uma tampa, você tem essa facilidade de limpeza, né? É isso. Olha só a pergunta da Valéria, não, da Aline Araújo Queiroz. Qual a diferença do wash-pull e do sistema de insuflação? Não, o insuflamento, na verdade, ele não é um sistema de exaustão. No caso, o wash-pull é a coifa. O insuflamento, normalmente, são aquelas telinhas que ficam dentro da cozinha para fazer essa renovação de ar. São coisas diferentes, tá? A coifa, ela tem a função ali de captar esses gases, gorduras que acontecem na cocção. O insuflamento de jogar ar dentro e também jogar ar dentro da cozinha. Maravilha. A Valéria Tolentino comenta o seguinte: acredito que a palestrante indicou livros específicos que apresentam índices e parâmetros de medidas para os projetos. É isso que tem nos livros, né, Keila? Primeiro eu vou falar. Ô, Valéria, que saudade de você. Foi minha professora, eu comecei com ela lá na universidade, minha querida. E esses livros que eu mostrei aqui todos, foi ela que me apresentou. Qual que é a pergunta mesmo? Desculpa. Não tem pergunta, ela fez um comentário. Eu que não percebi que ela era sua professora. Ela foi uma pessoa, ela é responsável por eu estar aqui falando sobre esse assunto. Eu mostrei os 2 livros porque eles são hoje uma base para quem quer conhecer um pouco sobre dimensionamento. Até quando eu comecei a trabalhar com a Valéria, era o meu questionamento: como que eu dimensiono? Como que eu faço isso? Porque quando você pensa em arquitetura, e é até interessante colocar essa questão, a arquitetura muitas vezes não tem uma cadeia específica falando sobre alimentação. Ou seja, quem quer saber tem que se especializar, tem que ir atrás, ou tem que trabalhar na área, como foi meu caso. Então, esses livros, eles ajudam muito, mas a prática também ajuda a criar, por exemplo, hoje eu tenho um mix de trabalho entre o Romão, Helena e o que eu vi no meu dia a dia, né? Então, eu criei também uma forma minha de dimensionar. Como eu acredito que vários arquitetos especialistas também têm o seu, né? Pela prática. Valéria Tolentino, parabéns! Você ajudou a transformar uma pessoa nessa profissional que nós estamos acompanhando aqui. Muito obrigado. Obrigada também, eu que agradeço muito. Eu que adoro essa área de educação, sou apaixonado por professores bons, aqueles que a gente não esquece nunca, né, Keila? Aqueles que inspiram a gente, né? A Valéria é uma dessas. Eu também quero mandar um abraço aqui, você falou o nome da minha mãe, tá me tietando aqui. Beijo, mãe. A Glauci Gravena, boa tarde, Keila, obrigado por compartilhar. O Leandro Marton, parabéns, ótima aula. San Lins Lessa, boa tarde. No que diz respeito à eficiência energética, o que o setor tem implementado? Pergunta o Sam. Olha, é interessante essa pergunta. A energia solar, ela vem hoje como uma alternativa aí, né? Para a eficiência energética, é sempre importante pensar nesses equipamentos que têm menos consumo. Existem no mercado. Se você faz uma análise entre os fornos combinados que existem, você vai ver que tem fornos que têm consumo menor. Então, essa já é uma escolha para uma eficiência energética, né? Utilizar também energia solar também é uma possibilidade, tá? Maravilha. A Ariete Carvalho, penso que no caso da disposição depende do fluxo de saída para a distribuição em cozinhas industriais. Em cozinhas industriais, as nutricionistas ajudam muito por estarem no dia a dia.
também são consultadas por você quando vai planejar, Keila? Claro! Olha, eu vou falar que assim, o arquiteto não vive sem uma nutricionista do lado. E sem o cozinheiro ou a pessoa que está manipulando, que está trabalhando dentro do ambiente. É muito importante a gente entrar numa cozinha e olhar para como ela funciona, ou muitas vezes as pessoas trazerem para a gente as dificuldades que ela tem ali, porque é assim que o arquiteto consegue melhorar a vida dessas pessoas dentro desse ambiente, melhorar o fluxo de trabalho também, e, lógico, aí a partir disso também ter mais produtividade dentro dessa cozinha. Outra pergunta prática, Ronaldo Rodrigues. É obrigatório ter um dreno nas dependências internas da câmara refrigerada? E qual a altura ideal da câmara? Olha, as câmaras hoje tem 2,50 normalmente de altura. Sim, é possível. Você tem equipamentos dentro como se fosse um ar-condicionado, que precisa jogar uma água. Então, é como um ar-condicionado, você precisa dispersar essa água. Agora, sobre a relação do dreno, tem fornecedor que pede no piso, tem fornecedor que pede a 50 de altura, isso depende do fornecedor. Keila, acabaram-se as perguntas, agora nós vamos passar à parte dos elogios. Olha só, eu vou fazer minhas as palavras da Aline Araújo Queiroz. Keila, você arrasou demais, obrigado. Glauci Gravena, boa tarde, Keila, foi incrível sua palestra. Ariete Carvalho, parabéns pela iniciativa. Aline Araújo Queiroz, sou nutricionista, trabalho em parceria com arquitetos. Feliz em saber que existem profissionais como você. Uma equipe multidisciplinar faz diferença no projeto. Sucesso! A Harriet, de novo, perfeito, Keila. E a Priscila Rueda, parabéns, Keila. Agricultura familiar presente. BPF na agroindústria também. E o Arley Cardoso acabou de postar parabéns pela apresentação. Obrigada. Esse é o meu sentimento, Keila. Agora, eu sempre gosto de pedir aos convidados que vêm aqui ao Canal Restaurante que, depois, é claro, de fazer a palestra, ouvir as perguntas e tal, você tem um conselho final, um fechamento, algo que você aconselharia para as pessoas que estão montando uma cozinha industrial, Keila, para a gente encerrar? Sim. Sempre procure um profissional habilitado para fazer o projeto. Né? Como eu falei que a gente, como arquiteto, também depende de outros profissionais, é muito importante quem está abrindo o negócio ter uma consultoria, ter aí um arquiteto para que dimensione bem tanto os equipamentos como as áreas, mas também os acabamentos, e que na hora de uma implantação, na hora que a cozinha começar a funcionar, ela esteja a pleno vapor, para que não tenha nenhum problema. Então, é o que o arquiteto tenta fazer, pelo menos o meu trabalho, né? Eu tento fazer exatamente isso, colocar tudo no projeto para que na hora do vamos ver, porque eu falo que o trabalho do arquiteto é no bastidor, né? Ele faz o antes, mas depois quem faz acontecer tudo são os nutricionistas, os gastrônomos, os cozinheiros e todas as pessoas que fazem parte aí, quem lava vasilha, quem limpa o chão. Então, são todas essas pessoas que fazem a mágica da cozinha acontecer e de mostrar um bom alimento, né? Trazer um bom alimento.